Olá pessoal, tudo bem? Bom, como faz parte do nosso projeto, né, nesse momento de isolamento social, nós vamos dar prosseguimento à nossa disciplina e hoje mostrando para vocês o assunto sobre a Base Nacional Comum Curricular, ok? Então nós iremos trabalhar esse tema que faz parte do currículo brasileiro, né? Ou seja, a determinação do que nós iremos trabalhar nas escolas, em cada disciplina, em cada componente curricular, certo? Então, vamos para a nossa primeiro momento. Essa aula ela será dividida em duas partes. Então, agora é a parte 1, tá? Nós vamos falar só sobre os conceitos e as competências da Base Nacional Comum Curricular. O próximo será como ela é estruturada. Então, nesse primeiro momento, nós, então, iremos entender um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular. O que é a Base Nacional Comum Curricular? Ele é um documento normativo, né? Ou seja, ele é uma norma, não é uma lei onde eu tenho que cumpri-la de cabo a rabo, né? Mas ela é um documento que dá um norte e ela, logicamente, vai ser adotada, está sendo adotada por todas as escolas no Brasil, todas as redes de ensino do Brasil. O que contém esse documento? Ele contém, dentro de vários assuntos, né, aquilo que seria interessante para as pessoas, crianças e adolescentes, aprenderem na escola. Ou seja, tem as habilidades e as aprendizagens essenciais que todo mundo tem que desenvolver, desde quando entra lá na educação infantil até quando sai ao final do ensino médio. E ela aplica-se na educação escolar conforme o parágrafo 1º do artigo 1º da LDB, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E a Base Nacional Comum Curricular, ela aparece, gente, né, não antecipando, mas ela aparece lá no artigo 26 da LDB, quando fala o seguinte, que a Organização da Educação Brasileira terá que apontar uma Base Nacional Comum Curricular e uma parte diversificada, ou seja, uma base comum a todas as crianças e adolescentes do Brasil, porém resguardando uma parte diversificada de acordo com as suas características da região. Dentro daquilo que é delimitado, a base, no mínimo, ela vai contemplar 60% de um currículo de uma rede ou de uma escola, tá? De uma rede de ensino de uma escola. Bom, primeira coisa ali, né, alguns pontos a serem colocados da Base Nacional Comum Curricular. Define os conhecimentos essenciais que todos os alunos da educação básica têm o direito de aprender em qualquer local do país. Tá? Então, de Oiapoque ao Chuí, todo mundo vai aprender pelo menos aquilo que a base coloca. Menos que isso, não. Mas, aí tudo bem, tem um problema. É obrigatório em todas as escolas públicas e privadas. É um documento do governo, então só a escola pública tem que obedecer? Não. Escolas particulares também. Porque quando elas apresentam um projeto político-pedagógico que vai para as diretorias de ensino, para as secretarias da educação, ela tem que contemplar a Base Nacional Comum Curricular, tá? Para que ela tenha a sua possibilidade de aprovação perante os órgãos oficiais. Abre espaço específico para conteúdos locais, como eu já mencionei a vocês. Então, redes de ensino, escolas podem sim colocar a sua parte diversificada, sem nenhum problema, porque ela dá essa abertura. E olha que interessante, é uma política de Estado e não de governo. O que quer dizer isso? Não significa o seguinte, que independente de qual governo esteja comandando um país, ou um estado, ou um município, ela é uma política do Estado, algo concreto. Não que mudou o governo, tira essa base e vai vir outra, não. Isso é uma política de Estado e não de governo, porque o governo é transitório, o Estado é permanente. Aqui só uma ideia de como a base ela é uma parte do currículo, né, das escolas, das redes, tá bom? Ela não é a totalidade, ela é parte disso, porque tanto as redes depois como as escolas podem expandir os seus planos e o professor também, né? Então o plano de aula do professor, o plano de ensino dele vai ser com base numa BNCC? Sim,
mas ele pode expandir. Bom, só uma questão dos marcos legais, né? Ou seja, aonde que a BNCC aparece dentro da legislação, ela aparece primeiramente lá no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, com que fala lá, né, que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, né? Ou seja, o artigo 205 ele vai falar as 3 finalidades da educação no Brasil: pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí no artigo 210 diz lá, para tal, né, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental e depois, logicamente, para a educação básica, porque esse é um texto de 1988, de maneira a assegurar uma formação, olha lá, básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, lá no artigo 210, ele coloca, né, da Constituição que teria que assegurar essa formação básica comum, que a BNCC vem para isso. E aí a LDB, ela estipula no seu artigo 9º justamente que junto, né, os estados, os municípios e o governo federal, né, eles vão elaborar diretrizes na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, que vão nortear os currículos e seus conteúdos mínimos, de forma a assegurar a formação básica comum. Está aí a BNCC aparecendo agora na LDB de 1996. Tá? Alguns pontos que estão até em negritos aí que vocês podem colocar, né, já com uma ideia do que seria essa BNCC. Primeiro, ela garante as aprendizagens essenciais, que são definidas como os conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a condição que todo mundo tem que ter para poder avançar na vida, né? Então, são as aprendizagens essenciais. O que eu preciso aprender ou o que eu preciso desenvolver dentro da escola? A BNCC ela vai dar essa definição, essa clareza para as pessoas. E para isso, ele vai mobilizar competências. Quais competências eu tenho que desenvolver nos meus alunos? Quais as habilidades? Então, a competência é esse conhecimento mobilizado, articulado e aplicado, né, que a gente dá aos alunos, que a gente desenvolve nos alunos. Bom, quando a gente fala competências, a gente vai lembrar, bom, o que seriam essas competências? Para o século XXI, aí eu fiz um apanhado para que vocês tenham, né, quais as competências eu tenho que desenvolver nos meus alunos? Olha lá, refere-se a um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que preparam o aluno para a vida acadêmica, profissional, pessoal e em comunidade. Então, essas competências não é a capacidade do cara decorar, né, conteúdo, em cima de conteúdo. A base, ela se preocupa muito nisso, de como eu saio daquela questão conteudista. Quem descobriu o Brasil? Né? Em que ano foi tal coisa? Aquele negócio de decorar, para desenvolver competências de modo que, independente do conteúdo, o aluno, a aluna, consiga se desenvolver, tanto no seu meio acadêmico, quanto no mundo do trabalho, ou seja, características profissionais, como pessoa e também em comunidade, né, no coletivo. Muitas vezes esse termo é substituído por sinônimos como competências não cognitivas, habilidades interdisciplinares, transversais ou socioemocionais. Talvez algumas dessas palavras vocês já tenham escutado, né? Então, a gente é um momento onde a gente tem que começar a sair daquele universo conteudista, reafirmo isso, né? Que a gente vai lá, na minha disciplina, você soube, você fez a prova, respondeu o que o professor quis, beleza, consegui atingir o objetivo. Não, é mais do que isso, né? A própria BNCC, ela vai falar que essa competência é definida como mobilização de conhecimentos, habilidades, né, atitudes para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Ou seja, eu desenvolvo as competências e habilidades nos meus alunos para que eles consigam resolver problemas. São agentes de resolução de problemas e não pessoas que levam somente o problema e não sabem resolver.
né? Então isso aí é muito importante. Hoje o profissional do futuro é aquele cara que consegue resolver problemas. Problemas de ordem técnica, problemas de ordem pessoal, problemas de ordem práticas, né? Ou seja, o cara ele consegue achar vários caminhos para resolver aquele problema. Então, dessa maneira, ser competente significa ser capaz de, olha lá, ser capaz de, ao se defrontar com o problema, ativar e utilizar o conhecimento construído. Ou seja, se eu decoro toda a forma, né, do problema, se ele se modifica, se eu só decorei, eu não consigo resolver o problema porque ele saiu daquela estrutura. Eu aprendi a resolver o problema dessa maneira. Agora, se o problema está de uma forma diferente, eu tenho que ter mecanismos que eu entenda que para cada ação ali, né, para cada problema, eu vou ter que ter uma solução diferente. Ou um problema tem várias soluções, ou uma solução atende vários problemas, mas eu tenho que saber sair desse labirinto, né? Então isso é uma competência importantíssima para o profissional do século XXI, certo? Bom, para isso a Base Nacional ela elencou 10 competências gerais, ou seja, qualquer disciplina tem essas competências aí embutidas. Então eu vou falar para vocês de uma maneira geral, não vou me apegar muito, ninguém precisa decorar isso aí, tá? Mas se vocês olharem os slides e o material que eu mandei para vocês, vocês vão perceber que eu coloquei em amarelo uma parte e em verde a outra parte, né? O amarelo significa assim, o quê? E o em verde, o que está em verde significa para, né? O que eu tenho que aprender para o quê? Qual é a consequência? Então vamos lá ver. A primeira competência ela vai falar sobre conhecimento. Então vamos lá. O que eu tenho que conhecer? Eu tenho que valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural, digital. Para quê? Para poder entender e explicar a realidade, fatos, informações, fenômenos, processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos, naturais, colaborando para a construção de uma sociedade solidária. Então, o que eu preciso fazer? Valorizar e utilizar os conhecimentos que foram produzidos historicamente pela humanidade. Por que eu preciso valorizar e utilizar esses conhecimentos? Para poder entender e explicar a realidade, né? Pensamento, a segunda competência é relativa a pensamento científico, crítico e criativo. Então vamos lá. O que eu preciso ensinar, preciso desenvolver nas crianças? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. Para que eu vou trabalhar isso? Para que aquela criança, aquele adolescente seja capaz de investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções, inclusive tecnológicas, com base no conhecimento das diferentes áreas. Certo? 3. Vai falar sobre repertório cultural. O que eu preciso desenvolver nas crianças e nos adolescentes? Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais. Para quê? Para eu poder participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Tá? Então, lembrando, eu tenho a educação básica inteira, tá? Do 0 até os 17 anos e 11 meses, para desenvolver essas 10 competências. Nós estamos na terceira. 4. Capacidade de comunicação. O que eu preciso desenvolver nos meus alunos? Utilizar conhecimento das linguagens verbal, oral ou visual motora, como Libras, escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como das linguagens artísticas, matemática, científica. Para quê? Para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e com eles produzir sentido que leve ao entendimento mútuo. Então, eu preciso desenvolver essa capacidade de comunicação dos vários canais que nós temos, que vai desde as linguagens verbais, corporal, visual, sonora, digital, para que eu possa me expressar, partilhar informações, experiências. Lembre, uma grande competência necessária ao profissional do século XXI. Saber se comunicar e bem, para que ele possa partilhar informações, experiências, ideias em diferentes contextos.
Cultura digital é a quinta. O que eu preciso desenvolver nesses alunos ao longo da educação básica? Eles precisam compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano, incluindo na escola. Para que ele precisa desenvolver tudo isso? Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida real e coletiva. Né? Então, quando o aluno compreende esse universo, né, da cultura digital, ele consegue de maneira reflexiva entrar nesse mundo. Inclusive, né, a questão do combate às fake news, ao combate àquilo que vem degradando muitas vezes o universo da cultura digital, né? Ou seja, fake news, hackers e por aí vai. A sexta competência, trabalho e projeto de vida. O que eu preciso desenvolver nesse aluno ao longo da educação básica? Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências. Para quê? Para que possibilite entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida. De que maneira? Liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, preparar para o mundo do trabalho e dar projeto de vida. Né? Ou seja, o aluno entender que ele está se preparando para o mundo do trabalho e não para o mundo do emprego. Né? Ou seja, ele não vai lá aprender uma profissão. Ele vai aprender as competências necessárias para todas as profissões. E aí, de acordo com o projeto de vida dele, ele vai se encaminhando de maneira com a qual ele entenda e queira. O sétimo, né, a sétima competência, argumentação. O que eu vou trabalhar com o meu aluno? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Para quê? Para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeite e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação aos cuidados de si mesmo, dos outros do planeta. Olha lá. Então eu preciso argumentar bem, eu preciso ter dados e informações confiáveis para que eu possa, né, defender ideias, né, pontos de vista, sempre baseado no poder da argumentação. A oitava competência, autoconhecimento e autocuidado. O que eu preciso desenvolver nos meus alunos? Conhecer-se e apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. Para quê? Para que ele possa reconhecer suas emoções e a dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo. Né? Talvez aí a educação física você fala assim, me encontrei, hoje trabalho a oitava competência. Não, nós trabalhamos todas. Né? Quando nós falarmos aí só sobre a educação física, vocês vão perceber que, na verdade, essas competências gerais, elas estão embasadas ali, lógico, com mais ou menos visibilidade, mas essas 10 competências. Né? E aí, quando a gente fala de apreciar, cuidar de sua saúde física e emocional, mas também reconhecer a emoção dos outros. Né? Ou seja, a empatia, a condição de você se colocar no lugar dos outros, né? E não simplesmente só olhar no seu. Empatia e cooperação, que daí vem, né? O que? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos de forma harmônica e a cooperação. Para quê? Fazendo-se respeitar, bem como promover o respeito aos outros e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos, grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Então, todas as disciplinas a gente tem que desenvolver ao longo do período que a criança ou adolescente passa na escola, né? Ou seja, lá do 0 até os 17 anos e 11 meses, a condição dele se colocar em cabeça no lugar dos outros e cooperar com as pessoas. E o décimo, ou a décima competência, responsabilidade de cidadania. O que eu tenho que desenvolver no meu aluno? O agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Para quê? Para tomar decisões com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Olha que interessante também, pessoal. A responsabilidade e cidadania a gente desenvolver ao longo de todo o processo educacional de uma pessoa, mas que ela saiba agir coletivamente em detalhe. Essa agir coletivamente
com autonomia, mas há uma palavra interessante que é a resiliência, né? Que muitas vezes está se perdendo, né? As pessoas encontram um problema, ao invés dela tentar achar a solução, o primeiro problema que ela faz, que ela encontra, ela pega, para e fala, não quero mais, não vou mais fazer. Então a gente, na verdade, dar essa questão de resiliência, que é a atitude de eu ir lá, não consegui resolver, volto, refaço, vou lá, não consegui fazer, volto, refaço, até eu atingir meu objetivo. Certo? Então essa foi a primeira parte da nossa aula, depois nós teremos a segunda parte, que é sobre a estrutura da BNCC. Muito obrigado.